Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre literatura, sobre cultura, sobre vida, principalmente em tempos tão turbulentos como esses que nós temos vivido. E eu acredito, não sozinho, né, muita gente acredita comigo também, que a literatura é uma maneira de humanizar os sujeitos. E o que eu quero dizer com humanizar os sujeitos? Permitir que no trânsito da nossa existência interna, que é naturalmente cultural e é afetada pelas músicas que nos emocionam, pelos filmes e séries que de alguma forma mexem com o nosso eu interior, e por que não, né, pelos textos que nós lemos e que de alguma forma dialogam com algo que dentro de nós é urgente e importante. Então, nesse processo, ocorre a humanização. Né? Em um vídeo recente, eu falei sobre Carolina Maria de Jesus e eu acredito que ela é um exemplo extraordinário de como a literatura, tanto na sua experiência passiva, ou pelo menos, né, mais passiva, que é a experiência da leitura, quanto na sua experiência mais ativa, que é a da escrita, consegue dar uma dimensão existencial mais ampla. E o que eu quero dizer com uma dimensão existencial mais ampla? Tá? Menos atormentamento, menos turbulência interna que se manifesta na forma de raiva, de ódio, de inconformismo, e todos esses sentimentos de natureza muito ruim se transplantam no campo das ações para decisões que são também muito ruins. Nós passamos a acreditar em ideias destrutivas, nós passamos a tomar medidas de natureza destrutiva, seja na nossa vida íntima pessoal, seja na nossa existência coletiva. E eu não queria hoje falar de um livro, mas talvez falar de alguns que me fazem pensar nisso. Um escritor do qual eu gosto muito é Leon Tolstói, que está ali na segunda metade do século XIX, né? Os seus principais romances são de 1850 para frente, Guerra e Paz, Ana Karenina, ou Karenina. Então, ele estaria na fronteira entre o romantismo e o realismo. Na fase um pouco mais tardia da sua obra, depois de uma longa vivência espiritual dentro da Igreja Ortodoxa, ou seja, no cristianismo russo, ele escreveu uma novelinha que eu considero exemplar para isso que a gente está tentando conversar aqui, tá? Que é como que um indivíduo pode passar por experiências que o façam observar uma outra dimensão da vida. Nós, enquanto leitores, enquanto espectadores, entramos nesse universo. Né? Essa novela, que se chama A Morte de Ivan Ilitch, é da fase final, como eu disse, da produção Tolstói, conta a história de um juiz, um homem bastante frívolo, né, muito vaidoso, muito materialista, muito ligado às questões, digamos assim, superficiais da existência. Então, ele era casado, tinha uma família, mas nunca deu muita importância a isso. A esposa, filhos, o próprio trabalho faziam parte de um protocolo. Né? Eu nasci, eu pertenço à sociedade,
eu faço parte dessa vida, então eu preciso me adequar. E adequar-se é casar-se, adequar-se é ter filhos, adequar-se é ocupar um papel invejável numa estrutura hierárquica social. Isso está soando familiar para você? Tá? Talvez isso hoje corresponda ao perfil que nós desenhamos nas redes sociais, isso corresponda à demanda quase que desesperada por curtidas, comentários, visibilidade. Tá? E logicamente continua se traduzindo nas escolhas profissionais, nas escolhas de relacionamento. Tá? É lamentável, mas quando surge, né, por exemplo, um casal em que as pessoas são consideradas incompatíveis, porque uma tem mais dinheiro que a outra, ou porque uma é muito mais velha ou mais nova que a outra, ou porque uma é mais bonita que a outra, rapidamente também surgem os comentários maldosos sobre que natureza tem essa relação, que não pode ser uma natureza desinteressada, tendo em vista não haver essa compatibilidade. Mas uma compatibilidade absolutamente artificial, porque o afeto, os sentimentos não conhecem essas, posso dizer, essas pequenezas morais que nós vamos absorvendo, tá? Querendo ou não querendo, lamentavelmente. E a morte de Ivan Illich se concentra, né, no acontecimento em que Ivan Illich, que tinha uma única paixão, decoração de interiores, sofre um acidente e ele cai de lado, se machuca e provavelmente, embora não exista no texto a palavra, pelas características, provavelmente ele machucou o pâncreas e acabou desenvolvendo uma pancreatite que o levou à morte. Há uma fase, né, portanto, pós-acidente, em que ele cai prostradíssimo de cama e quem vai cuidar dele é um camponês, porque ele se torna intratável, insuportável, a perspectiva da morte, a ideia da morte, não como fim, mas como a perda da oportunidade das frivolidades que ele gostaria de continuar vivendo. Então esse camponês, né, que chama Gerassim, vai cuidar dele e aos poucos a humildade de Gerassim vai mostrando a Ivan Illich o outro lado da existência, que é a consideração pelo ser humano, que é a consideração pelo que o outro é, a aceitação, a solidariedade. E eis que ele, né, toma ciência da sua profunda solidão, da sua vida vazia. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu era jovem e a vida se apresentava para mim ainda como um roteiro no qual eu acreditava que a maior parte das minhas decisões eram escolhas 100% minhas. Foi só mais tarde que eu fui perceber que essas escolhas não são minhas. Essas escolhas fazem parte do viver. Então, eu posso, logicamente, exercer o meu livre-arbítrio em decisões pequenas no cotidiano, mas a minha carreira, as relações que eu constituí, a vida que eu estruturei, tá, e que me trouxe até aqui, está profundamente ligada à classe social, está ligada aos mitos familiares, está ligado a uma série de pré-existências que também pré-determinaram
né, possibilidades para o que eu seria. Tá? Tanto que eu estudei Direito para poder estar ainda mais ajustado a esse plano. Num gesto de rebeldia, dentro da margem de manobra que me é dada, eu acabei aqui. Tá? Professor, mais conectado à cultura, mas não totalmente distanciado do direito, porque, né, a vida que eu levo tem as suas demandas. Bom, Ivan Illich vai passar, né, por um suplício imenso e finalmente morre. Tá? E antes de morrer, é como se todas as fraturas dessa existência falha tivessem aparecido para ele. Tá? Então, eu acho que até por influência da espiritualidade cristã, existe aqui uma ideia de expiação, né? Pela consciência e pelo pedido, embora silencioso, pelo pedido de perdão, que é o arrependimento. Tá? A ideia de que os pecados serão perdoados desde que o pecador se arrependa. Não eram propriamente pecados, mas eram falhas. O final mesmo, né, após a morte, como se fosse um prólogo, né, ou seja, né, um episódio isolado após a morte de Ivan Illich, para mim é uma das cenas que mais emblematiza a conexão que esse livro, lá do século XIX, final do século XIX, tem com o começo do século XX. Porque Ivan Illich era um magistrado, era um juiz, e na hierarquia, né, dos juízes, a morte dele abria uma vaga, então alguém subiria, esse alguém que subisse deixaria uma vaga, então haveria uma movimentação nessa infraestrutura. E os colegas, que em princípio até ensaiam um gesto de não arrependimento, de pesar pela morte do colega, rapidamente vem nessa morte as oportunidades. Bom, e agora é o fulano de tal que vai subir para essa vaga, e essa vaga vai ficar vacante, e aí vai ter uma disputa aqui, mas olha, se esse entrar, esse deixa uma vaga, que vai ser, então fica um jogo. E no fundo é isso, tá? No fundo, a morte é profundamente solitária, e eu não creio que seja muito diferente para pessoas diferentes de Ivan Illich. E o depois? Bom, o depois ninguém sabe, o depois é mistério. Mas para os vivos que ficam, o que vem depois da morte é o espólio. Tá? Alguns deixam coisas mínimas, outros deixam um grande patrimônio, outros deixam uma vaga. Tá? E eu acho muito interessante, né, aqueles filmes que exploram a imagem, né, após o enterro do avô, da avó, né, a família se reúne e começa a pensar, bom, como que vai ser a divisão? Né? E agora, quem fica com o quê? Mas eu acho que a gente entra aqui num ponto mais interessante. Tem a ver com os afetos transferidos para as coisas que nos conectam com as pessoas que nós amamos. Eu acho que vou falar disso num outro dia. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso e espero que a gente caminhe daqui para os próximos vídeos nessa ideia de humanização. Tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se por fora, cuidem-se por dentro. Ok? Grande abraço.